Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estava aqui apanhando um pouco aqui da mesa, mas agora está tudo ok, né? Então vamos aí fazer a nossa aula 3, né? A aula antes do Natal, para vocês aí se sentirem legal aí e lembrem que abriu o concurso, né? Saiu o edital aí da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E essa matéria que eu irei trabalhar hoje com vocês estará nesse edital, assim como em outros editais também Brasil afora, né? Então, o que acontece? Hoje nós vamos dar uma relembrada aí, ó, a respeito de proposições, a respeito de negação, a respeito de equivalência e a respeito de tabela verdade, beleza? Então, 4 assuntos aí para nós estarmos relembrando, né? Então, primeiramente, quando nós vamos falar assim, algo a respeito de proposição, nós temos que lembrar assim, olha, proposição é tudo aquilo que nós podemos julgar em verdadeiro ou falso. Tudo aquelas frases que nós conseguirmos qualificar em verdadeiro ou falso, vai ser uma proposição lógica, tá? Então, as proposições lógicas, elas são formadas por frases afirmativas e frases negativas. Frases afirmativas e frases negativas. Agora, as frases interrogativas, imperativas, exclamativas não formarão proposição. E nem aquelas frases também onde não tem um sujeito bem definido. O que seria não ter um sujeito bem definido? Vamos imaginar que eu falo assim: ele é o governador do estado de São Paulo. Embora seja uma frase afirmativa, eu não sei quem que é esse ele. Para saber quem é esse ele, eu precisaria de interlocutor. Então, não tenho. Então, nesse caso, embora a frase seja afirmativa, não vai ser proposição. Então, você guarda assim, olha, as frases que começam com pronome pessoal no caso reto, jamais serão proposições. E mesma coisa, frases opinativas. O que seria frases opinativas? Por exemplo, eu falo assim, ó, Juliana é muito inteligente. Juliana é inteligente. Né? De repente, ela seja inteligente ao meu ver. Ao ver de outra pessoa, não. Entendeu? Então, frase de opinião. Juliana é honesta. Ela pode ser honesta comigo, mas ser desonesta com outra pessoa. Então, frases opinativas não são proposições. Aí o cara já teve aluno que falou assim para mim, mas eu fiz uma prova que tinha só uma dessa que dava. Mas daí é porque sobrou, fez por eliminação, daí acaba dando certo. Mas tem que tomar muito cuidado com essas regras, tá? Então, tabela verdade, proposição é muito traiçoeira. Então, ele fala assim, na questão número 1, ele fala assim, qual das sentenças abaixo pode ser classificada como uma proposição lógica? Que dia lindo! É uma frase exclamativa, não forma proposição. X mais 5 é igual a 10. Olha só, isso daí é uma expressão algébrica. As expressões algébricas também não formam proposições lógicas. Então, a B também não. A C, ó, onde fica o Tribunal de Justiça? É uma frase o quê? Interrogativa. Frases interrogativas não formam proposições lógicas. A França é um país da América do Sul. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu consegui atribuir valor lógico. Se eu conseguir atribuir valor lógico, é uma proposição, independente dele ser verdadeiro ou dele ser falso. Então, aqui, letra D é a nossa resposta. Letra D.
A França é um país da América do Sul. Olha aí ali, gente, olha o que diz aí. Leia este livro agora. Eu estou dando uma ordem, é frase imperativa. Frase imperativa também não forma proposições, tá ok? Então, única correta aí é a nossa letra D, tá? Vai ser a nossa letra D. Então, podem marcar ela, tá bom? Então, sempre importante saber a respeito de proposições, certo? Aí, nós vamos no seguinte. Aí, nós vamos no seguinte. Olha só, uma que vai falar agora a respeito de tabela verdade. Olha só, considere a proposição composta. P e não que. Lembra que esse símbolo aqui é o I, ó. Esse símbolo é o I. Aqui eu tenho assim, P e não que. Certo? P e não que. Para que essa proposição seja verdadeira, os valores de P e Q devem ser respectivamente. Vamos lembrar o seguinte: eu estou trabalhando com conectivo E. Para o conectivo E ser verdadeiro, o E só é verdade quando tudo for verdade. Conectivo E só é verdade quando tudo for verdade. Certo? Então, como eu tenho conectivo E aqui, ó, eu vou ter que lembrar assim: o P tem que ser verdadeiro, o P tem que ser verdadeiro, e o não que também tem que ser verdadeiro. Ó, quem tem que ser verdadeiro é o não que. Se o não que tem que ser verdadeiro, é porque o que vai ter valor lógico falso. Olha lá, o não que precisa ser verdadeiro. Então, é porque o que tem valor lógico falso, tá? Então, não esqueçam isso. O e só dá verdade quando tudo for verdade. O ou só dá falso quando tudo for falso. Então, vamos ver o que ele fala assim. Ó, considere a proposição composta. P e não que. Para que essa proposição seja verdadeira, os valores lógicos de P e Q devem ser, ó, o P tem que ser verdadeiro, o P tem que ser verdadeiro, e o Q precisa ser falso. Então, aqui, letra B, beleza? Então, não esquecer, tá? Dessas dicas aí, beleza? Tabela verdade. Sempre alguma coisinha aparece dentro dos concursos, né? Sempre vai aparecer, tá bom? Aí eu tenho o seguinte. Eu tenho a questão número 3. Olha o que ele fala. Uma proposição composta que é sempre verdadeira. Ó, uma proposição composta sempre verdadeira. Independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, é chamada de. Olha só, anotem aí. Quando for tudo verdade, que é o caso nosso aí, ó, tudo V, eu vou dizer que é uma tautologia. Ó, anotem aí. Tudo V é uma tautologia. Se for tudo F, ela é chamada de contradição. E se ela misturar, aí ela vai ser contingência. Então, ó, uma tabela verdade, ela pode se classificar de acordo com
o resultado das proposições que a compõem, ela pode ter 3 nomenclaturas. Ou ela vai ser uma contingência, inclusive todas as tabelas verdades usuais, elas são contingência, beleza? Todas usuais são contingência. Aí, se ela der tudo verdadeira, ela é tautologia. Se ela der tudo falso, ela é contradição. Aqui ele falou assim, uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente dos valores ou das proposições que a compõem. Ah lá, então aqui vai ser letra C. E eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Toda vez que você tiver assim, P e não P, isso aqui sempre vai ser contradição. Ó, contradição. Dá um exemplo, Fábio. Por exemplo, você fala assim, estudo e não estudo. Olha só, eu estou dando uma afirmação, ligo pelo conectivo e faço a negação da mesma frase. Estudo e não estudo. Aí vai ser sempre contradição. Agora, se você pegar assim, P ou não P, P ou não P, aí vai ser tautologia. Aí vai ser tautologia. Daí, se você falar assim, estudo ou não estudo, aí é uma tautologia. Beleza? Agora, se for estudo e não estudo, é contradição. Estudo ou não estudo, tautologia. Beleza? Então, guardem essas classificações aí das nossas tabelas da verdade. Beleza? É muito importante. Que daí, na próxima aula, eu vou construir tabela com vocês e fazer análises mais profundas, beleza? Mas, por enquanto, hoje eu vou dando uma relembrada em conceitos de tabela, né? Esse conceito é muito importante. Aí, o cara chega para nós e fala assim, o número de linhas da tabela verdade. Número de linhas. Cara, isso aí, quem ama esse tipo de questões é o CESP. O CESP adora essas questões aí, número de linhas. Você, para determinar o número de linhas de uma tabela verdade, você tem que contar quantas proposições simples formam ela. Então, anotem aí. Vamos anotar. Número de linhas. Número de linhas. 2 elevado a n. 2 elevado a n. Onde n é o número de proposições simples. Tá ok? Então, n é o número de proposições simples. Tá? Então, cada proposição, nós sabemos que ela é representada por uma letra, né? Cada proposição é representada por uma letra do nosso alfabeto, tá? Então, aqui, quando ele pede nessa 4, né? Olha o que ele pede nessa 4. O número de linhas da tabela verdade da proposição. Se, ó como que lê isso aqui, ó. C, P ou Q, então R e S. A leitura é aqui. Como tem essa flechinha, você começa a ler por centão. Daí você vai assim, C, P ou Q, então R e S. Observe que vocês têm 4 proposições. Ó. Você tem a proposição P, você tem a proposição Q, você tem a proposição R e tem a proposição S, né? Então, o que acontece? Deixa eu só tirar daqui, apagar onde eu risquei aqui. Só vocês viram que vocês têm 4 proposições. Então, o que acontece? Você tem 4 proposições, beleza, né? Daí você vê aqui, ó. O número de linhas vai ser 2 elevado a 4. Aí você não pode só fazer aquilo, né? Dizer que 2 elevado a 4 é 8, pelo amor de Deus.
2 elevado a 4 é lembrar que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Essa tabela verdade aqui seria composta por 16 linhas. Por 16 linhas. Eu vou dar um toque aqui para vocês. Ó. Muito cuidado, as bancas são traiçoeiras. Tem vez que o cara chega e fala assim, quantas linhas tem a proposição? Aqui é um extra. Olha só. Uma extra aqui. Vamos pensar que o cara chega para você e fala assim, P e Q, ou, não que, e R. Aí ele chega para você e fala assim, quantas linhas tem a proposição, a tabela das proposições ali abaixo? Aí o cara de Alegre vem aqui, 1, 2, 3, 4. Não, cuidado. Aí só tem 3. Porque ó, você tem o P, que é 1. Você tem o Q, que é 2. O não que é a mesma coisa do que, gente. Só que negando, tá? Só que negando. Então, aqui, e 3. Então, na realidade, aí eu não tenho 4 proposições. Eu tenho 3 proposições. Então, você sempre lembra assim. Para saber, quando você tem simbolizado, para você ficar esperto, você pensa assim, para saber quantas proposições eu tenho, eu conto o número de letras, não o número de símbolos, tá ok? Então, aqui eu tenho 3 letras. Por que 3 letras? O P, o Q e o R. Eu só tenho 3. Então, nesse caso aqui, o número de linhas seria 2 elevado a 3, que seria 2 vezes 2 vezes 2, que seria 8 linhas, tá ok? Então, sempre guardar essa deixa aí do tio Fábio, hein? Não vamos esquecer, tá? Então, sempre o número de linhas, 2 elevado a n. Se vocês pegarem aí os últimos concursos aí, entrar em qualquer site de questões e procurar esses tipos de questões, o número de linhas, tabela verdade, vocês vão achar por dúzia que caíram nesse ano. E pode filtrar só do último semestre. Vocês vão ver como que cai. Tá? Então, é uma aulinha aqui bem bacana aí para a gente... Aí, ó, começa a negação. Essa, gente, eu vou colocar aqui, ó, as dicas das negações, tá? A dica das negações. Essa aqui vai ser legal. Vocês vão ganhar de brinde uma mini aula. Aí, ele fala assim, a negação da proposição. Ó, quando você vai negar a proposição, escreva assim. A regra geral, pessoal, da negação é que, obrigatoriamente, haverá troca de conectivo. Sempre que for negar uma proposição, haverá troca de conectivo. Então, vocês vão guardar assim. Se eu for negar, ó, se eu for negar o conectivo e, se eu vou negar o conectivo e, eu nego todo mundo e troco o e pelo ou. Então, se você vai negar assim, você fala a frase assim, estudo e trabalho. Qual que é a negação? Não estudo ou não trabalho. Beleza? Nega todo mundo e troca o e pelo ou. Quando você vai negar o ou, praticamente é a mesma coisa. Só que você vai negar todo mundo e vai trocar o ou pelo e. Beleza? Então, se você falar assim, viajo ou fico em casa. Viajo ou fico em casa. Qual vai ser a negação? Não viajo e não fico em casa. Beleza? Sempre, como eu falei, sempre haverá troca de conectivo. Se você vai negar o conectivo sentão, ó, se você vai negar o sentão, aí você usa o mainé. Mainé, que você vai fazer assim, ó, conservo a primeira e nego a segunda.
conservo a primeira e nego a segunda. Por exemplo, se não viajo, então fico rico. Ó, se não viajo, então fico rico. Qual que vai ser a negação de se não viajo, então fico rico? Não viajo e não fico rico. É a famosa lei do Mané. Toda vez que você vai negar o centão, usa a lei do Mané. Por que lei do Mané, Fábio? Mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Conserva a primeira e nega a segunda. E você vai ter a negação do ser e somente ser. Ó, a negação do ser e somente ser. Fábio, como que eu nego o ser e somente ser? É o único que você não nega ninguém. Você vai só trocar o conectivo. Você vai trocar o ser e somente ser pelo ou. Você vai fazer assim, ó. Ou P ou Q. Por exemplo, você vai falar assim, viajo, sei somente ser, passar no concurso. Viajo, sei somente ser, passar no concurso. Qual que é a negação? Ou viajo, ou passo no concurso. Beleza? Só troca o conectivo. Beleza? Então, aqui, eu dei a aula, a dica inteira de negação, para vocês nunca errarem. Tá? Não quero ver vocês errando esse tipo de questão. Então, ele fala assim, a negação da proposição João é médico ou Maria é dentista. Olha qual que é o conectivo aqui, amores. Ele quer a negação do conectivo ou. Então, essa segunda regrinha aqui, ó. A negação do ou é a segunda regrinha, ó. Eu nego a primeira e nego a segunda. Então, eu vou dizer assim, João não é médico, e Maria não é dentista. Então, João não é médico e Maria não é dentista. Portanto, aqui, letra B, tá ok? Letra B nessa questão aí, beleza? Então, essa não tem como errar. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos para a questão. Tá? Vamos para a questão número 6. Acho que eu também vou ter que dar uma lembrada aí conteudista, mas serve para isso. A correção é para isso, é o que eu falei. Esse curso aqui é para nós irmos fazendo as anotações, né? Então, olha só, outra negação, pessoal, outra negação. Olha só, qual é a negação da frase? Se eu estudar, então passarei na prova. Ó, eu quero a negação do centão. Olha só, eu quero a negação do centão. Toda vez que tiver negação do centão, é o mané. Ó. Você vai manter a primeira frase e negar a segunda. Só que daí tira esse C daí, tá? Quando eu falar assim para você, nega a primeira, você nega da seguinte maneira, sem esse C aí, tá? Então, você vai colocar assim, eu estudo, mas aí deixa eu só ver, ó. Eu estudei e não passei na prova. Ó, eu conservei a primeira e neguei a segunda, tá? Então, eu estudei e não passei na prova. Ah lá, pode mudar o tempo verbal, Fábio? Pode mudar o tempo verbal. Aí eu vou chamar uma atenção aqui para vocês, ó. Eu vou anotar o certo aqui, ó. O certo é o C, certo? Só que eu vou chamar uma atenção aqui para vocês. Olhem a questão E. Alternativa E. Questão E não, né? Como que diz? A alternativa aí. Ele fala assim, estudar é condição necessária para passar na prova. Vou falar uma coisa para vocês. Anotem aí. Isso aqui é questão de prova. Toda vez que você tem assim, CP, então que, você vai fazer o seguinte para o tio Fábio.
Toda vez que você lê daqui para cá, é condição suficiente. Ó, suficiente. Então, na realidade, estudar não é condição necessária, é condição suficiente. Agora, eu passar na prova é condição necessária. Ó, quando eu venho de trás para frente, aí sim vai ser necessário. Beleza? Então, ó, isso daqui vive caindo também em concurso, tá? Então, suficiente quando vai, necessário quando volta. Beleza? Então, aí ela está errada, porque se ele colocar suficiente, estava certo. Mas necessário é a volta. Suficiente é a ida, necessário é a volta. Fábio, mas existe isso para todos os conectivos? Não. Ele é exclusivo para o centão, tá bom? Exclusivo para o centão. Então, espero aí que vocês estejam anotando tudo. Beleza? Então, vamos para mais uma questão. Mais uma questão que muito legal. Quer ver, ó? Aí ele fala assim: a negação de todo político é corrupto. Ó, vou colocar uma coisa aqui para vocês. Quando ele pede negação de quantificadoras, essa 7 e a 8 vai ser negação de quantificador. Beleza? Gente, muito legal essa aula, porque tem 3 concursos abertos. Quem não é do Mato Grosso do Sul, que eu estou falando que tem gente que compra essa aula lá pelo site de venda, né, pela plataforma. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, tem gente aí atrás de 3 concursos aí. Pessoal tá, agora, desde ontem, correndo atrás aí da Assembleia Legislativa. Tem gente que vai fazer Polícia Civil do Espírito Santo. E tem gente que vai fazer Polícia Civil de Santa Catarina. Nesses 3 concursos, essas matérias que eu estou falando hoje são as primeiras do edital. Então, quer dizer, é uma coisa assim que está pronta para vocês aí desfrutar dessas matérias, tá? E aqui bem explicadinho, então depois vocês peguem essa lista salva, repasso a lista que eu mando, tá? Então, olha só. Aí, aquelas regras que eu coloquei ali eram as negações dos conectivos. Só que eu tenho as negações dos quantificadores. Fábio, como que é a negação do quantificador? Eu vou colocar aqui para vocês. Anotem. Então, vamos lá. Ó, quando ele falar a negação de todo A e B. Ó, a negação de todo A é B. Você vai colocar assim: algum A não é B. Algum A não é B. Mas você pode usar sinônimo. Existe A que não é B. Pelo menos um A não é B. Você pode usar também sinônimos aí, beleza? Mas o tradicional é esse. Quando ele fala assim, quem que é a negação de todo homem é feliz? Algum homem não é feliz. A negação do todo nunca vai ser o nenhum. Nunca vai ser o nenhum. Na próxima aula eu vou falar porque não é, tá? Que daí tem uma outra aula que eu preparei, que são mais exercícios de equivalências e negações e conectivos e tabela. Então, hoje, uma para vocês memorizarem, semana que vem, para a gente tacar o horror. Aí você tem a negação do algum A e B. A negação de algum A é B. Quando você vai negar a frase algum A e B, é nenhum A e B. Nenhum A é B. Mas pode usar também todo A não é B. É meio raro, mas pode usar. Todo A não é B. E vou colocar para cá. A negação do nenhum A é B.
A negação do nenhum A é B. Aí vai ser algum A é B. Algum A é B. E flagra o macete do tio, ó. Pega o macete do tio, ó. O Tana, ó. Tana. Tana. A negação do todo é algum não. A negação do algum. Ó, do todo, algum não. Do algum é nenhum. E do nenhum é algum. É o macetezinho do Tana. Então, para resolver essa questão, se eu sei o macetinho do Tana, já era. Olha só, ele fala assim, a negação de todo político é corrupto. Olha o que ele coloca na A. Nenhum político é corrupto. Ele sabe que o cara que não estudou, que não estuda para concurso, que é o cara que usa o teorema de Pitágoras, ele iria na A. Mas não, vai ser assim, ó. Algum político não é corrupto. Mas não tem, ó. Não tem aqui algum político não é corrupto. Mas tem, pelo menos um político não é corrupto. Ele usou o quê? O sinônimo de quantificador. Então, aqui, letra C. Beleza, gente? Letra C. Podem anotar aí. Vocês viram que aula hoje? Hoje, o cara aqui fez a lição de casa. A lição de casa. Para vocês estarem anotando aí, relembrando esses conceitos tão importantes aí dentro do raciocínio lógico, tá? Aí nós vamos, olha só, a questão número 8. Outra de negação de quantificador. Ele fala assim, ó, negar a afirmação, nenhum aluno foi reprovado. Ó, lembrem, ó, a negação do nenhum, voltando à tabelinha ali, ó. Ó, a negação do nenhum é algum. A negação do nenhum é o algum. Então, ele fala assim, negar a afirmação, nenhum aluno foi reprovado, equivale a dizer que todos os alunos foram reprovados? Não. Não se nega nenhum com todo. Pelo menos um aluno foi reprovado. Pelo menos um aluno foi reprovado. Você viu que nas duas questões, tanto na 7 quanto na 8, ele usou o quê? Sinônimos. Então, ó, pelo menos um aluno foi reprovado. Aí, ó. Letra B. Letra B. Tá vendo? Então, tá dando aí para acompanhar, pessoal? Conversem comigo, que eu gosto de conversar com vocês. Né? A ideia é essa. Isso aí, gente, top. Muito bem, muito bem. Aí vamos para a questão, ó, número 9. Questão número 9. Ó, agora vem equivalência. Vem equivalência lógica. Negação, gente, é vocês alterarem o valor lógico. O que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. Equivalência significa assim: o que é verdadeiro continua sendo verdadeiro. O que é falso continua sendo falso. Sempre eu brinco assim: é dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, duas equivalências para vocês concurseiros é de extrema valia. É a equivalência do centão e a equivalência do ou. Ó, vamos anotar agora. Equivalência. Primeiro, do centão. Ó, equivalência do centão. A equivalência do centão tem duas formas de eu equivaler o centão. Uma que eu chamo assim, a equivalência pela contrapositiva ou contradita, que seria assim, ó.
Se nego que, então nego P. Então, se você fala assim, se estudei, então passei. Ó, se estudei, então passei. Qual é a equivalência? Se não passei, então não estudei. Nega tudo e lê o contrário. Essa daí é a famosa contrapositiva. Caso você não encontre a contrapositiva, aí você vai usar a lei do Neymar. E alguns falam Neymar. Eu gosto de usar o neuma, que seria assim: ó, nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vou dar um exemplozinho aqui no canto. Vamos supor assim, que eu tenho se é A, então é B. Se é A, então é B. Aí o exercício vem e pede a equivalência. Cuidado não confundir com a negação. A negação é uma né. Ó, se é A, então é B. Qual a equivalência? Você vai falar assim, se não é B, se não é B, vou colocar aqui, equivalência. Se não é B, então não é A. Então, não A. Beleza? Então, não é A. Mas aí você vai lá na tua questão, não tem essa primeira resposta. Você parte para o plano B, que seria o Neymar, ou o Neuma. Nego a primeira. Ó, se é A, então não é A, não é A, ou é B. Ou é B. Isso daí é a forma de você equivaler o C, então. Só que não existe só a equivalência do C, então. Existe a equivalência do conectivo. Vou jogar para cá, tá, gente? Vou jogar para cá. Existe a equivalência do ou, ó. P ou Q. Se ele falar assim, qual a equivalência de P ou Q? A equivalência de P ou Q, gente, vai ser isso aqui, ó. Se nego a primeira, então conservo a segunda. Beleza? Se nego a primeira, então conservo a segunda. Se você falar assim, qual a equivalência de estudo ou trabalho, né? Qual a equivalência de estudo ou trabalho? Ele quer equivalência. Você vai colocar assim, se não estudo, olha lá, se nego a primeira, se não estudo, então trabalho. Então, trabalho. Tá vendo? Que lindo. Então, guardem esses modelitos, tá? Vocês vão receber, embora acho que vocês estão escrevendo aí também, mas vocês vão receber tudo isso aqui, como eu sempre mando, tá? Então, ele quer equivalência de se faz sol, então vou à praia. Eu vou tentar primeiro com sentão. Se não vou à praia, então não faz sol. Ó, deu a contrapositiva, gente. Deu a contrapositiva. Deu a letra C. Olha lá. Neguei tudo ao contrário e conservei o sentão. Olha lá. Se não vou à praia, então não faz sol. Letra C. Aí. Certo? Se não passei, então não estudei. Né? Se estudei, então passei. Beleza? Então, não vamos esquecer da equivalência. Depois reescrevam isso aí. Tenho em mãos tudo isso aí para podermos sempre estar à frente da concorrência, de qualquer concorrência, né? Mas vocês sabem, né? Então, ela é uma coisa assim que a maior concorrência nossa somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Então, muitas vezes o cara fica muito preocupado de
Eu tenho a concorrência é grande, mas o concorrente é você mesmo. Então, ele pega assim, ó. Vamos lá. De acordo com as leis de equivalência, a proposição CP, então, que também pode ser escrita. Lembra? Acabei de dizer, ó, ela pode ser escrita de se não que, então não P, ou ela pode ser escrita na forma do Neumann. Nego a primeira ou mantenho a segunda. São as duas formas que eu posso equivaler o centão. A contrapositiva tem. Vocês viram? Tem duas respostas. Ó, a A é correta. A A é correta. Ah, não tem não. Eu estou falando besteira. Porque aqui, ó, não é não P. Eu tinha olhado na D como se fosse não P, tá? A D não é. Então é somente a A mesmo. Somente a letra A. Beleza? Beleza? Daí eu vou dar uma exceção aqui para vocês, quer ver? Na número 11, cara. Ó, na 11, gente, tem que tomar bastante cuidado nessa questão número 11. Ele diz assim, quer ver? Ó, a afirmação ou o candidato A vence ou o candidato B vence. Ele está falando assim, ou A vence ou B vence, ou B vence. É uma disjunção exclusiva, que é o ou, né? Aí ele fala assim, ela é equivalente a dizer. Ela é equivalente a dizer. Cara, essa daí, poucas bancas usam ela, mas eu coloquei ela para vocês. Quando você vai equivaler um ou, você vai fazer assim para mim. Você vai substituir esse ou pelo C e somente C. Aí você vai conservar a primeira, negando a segunda. Então ele vai virar um C e somente C. Daí ele vai fazer assim, conservando a primeira, porém negando a segunda. Vamos ver. Então ele colocou assim, o candidato A vence ou o candidato B vence. Então, ó, eu coloquei assim, mantive a primeira, A vence. Daí eu troquei o conectivo. C e somente C, B não vence. Vamos ver se tem essa. O candidato, a letra A. Letra A. Tá? Isso aqui é muito raro de cair em concurso, mas eu coloquei, eu lembrei que quando eu olhei ela, eu falei, eu vou contar essa exceção. Tá? Então, se aparecer uma equivalência do ou, mantém a primeira, troca o ou por C e somente C e automaticamente negaremos a segunda, beleza? Então, beleza. Tá? Então, vamos para mais uma aí. Ó, que legal. Vocês vão pegando, né, outras formas de resolver a questão também, né? Olha só. Não é verdade. Quando ele fala que não é verdade, ele está falando em negação, gente. Ó, não é verdade. Você faz assim, ó. Não é verdade. Negação. Que beta é alto e Caio é baixo. Só coloquei assim B para colocar o nome dos caras. Beto e Caio. Então, quando ele fala negação, gente, embora ele falou, olha como a banca é malandra. Não é verdade que Beto é alto e Caio é baixo. Essa afirmação equivale a. O cara pensa que é equivalência, mas quando tem o não é verdade na frente, prevalece a negação. Então, aí, ele só quer a negação. A negação dessa frase, Beto é alto e Caio é baixo, é igual a. Então, lembre agora que você está negando o conectivo E. Quando você nega o conectivo E, o que nós fazemos mesmo quando nós negamos o E? Vai para O.
negamos tudo e trocamos o E pelo ou. Então, você vai colocar assim, Beto não é alto, ou Caio não é baixo. Olha lá, Beto não é alto, ou Caio não é baixo. Fica aí, gente, a letra B de bola nessa questão. Tá? B de bola. Então, aqui, letra B para vocês, tá? Então, sempre quando aparecer esse não é verdade, equivale a. Vale a negação e equivalência. A negação que prevalece, tá bom? Então, temos que tomar cuidado nisso aí, tá? Temos que tomar cuidado nas pegadinhas de linguagem, tá? Na linguagem dos exercícios, tá bom? Aí, vamos para a questão número 13. Olha só. Na 13, ele fala assim, a contrapositiva da proposição. Se chove, a rua fica molhada. Ou simplesmente, se chove, quando começa por ser, embora não apareceu o então aqui, fica subentendido que tem um então. Se começou por ser, é porque tem um então ali depois da vírgula. Fica subentendido. Então, ele fala assim, a contrapositiva da proposição. Se chove, então a rua fica molhada. Ele está assim, ó. Se chove, então a rua fica molhada. Só que ele pediu, olha só, muito cuidado. Ele pediu a contrapositiva. Daí vamos voltar lá em cima. Ó. Eu anotei para vocês o que era contrapositiva. Ó, a contrapositiva. Obrigatoriamente essa aqui, ó. Nega tudo ao contrário, e conserva o quê? E conserva o sentão. Nega tudo ao contrário e conserva o sentão. Então, ia ficar assim. Se não que, então não ter. Que daí ele colocou assim, se chove, então a rua fica molhada. Se a rua não está molhada, ou não fica molhada, então não chove, ou então não choveu. Então, vai dar aí, deixa eu ver, letra C, tá? Sempre quando ele falar em contrapositiva, pessoal, é obrigatório usar essa aqui. É obrigatório, não tenha receio. Contrapositiva é negar tudo invertendo, tá? É negar tudo invertendo. Então, isso aqui, ó, essa aula de hoje foi uma revisãozinha assim do que eu vou dar, como eu falei, eu vou dar 2 de matemática, 2 de raciocínio, né? Porque daí vocês vão intercalando também. A cada 2 aulas a gente muda de matemática para raciocínio e vamos sempre balanceando os conteúdos. Se vocês olharem os editais aí que eu citei no início da aula, vocês vão ver que todos eles têm a matéria de MNC, divisores, operações com números, isso aqui que nós temos hoje. Só essa aula aqui, gente, ela é de extrema valia, tá? Ela é uma aula, assim, totalmente de extrema valia. E por falar em aula de extrema valia, né, nós vamos deixar um lembrete aqui para vocês, tá? Agradeço aí, primeiramente, a presença de todos vocês, seja quem assiste ao vivo, quem assiste gravado, né? Desejar aí para vocês um ótimo Natal, né? Espero sexta-feira fazer com vocês, nem que eu deixe gravado, nem que entre um aluno, mas eu vou fazer, nem que seja 40, 45 minutos de aula, vou fazer uns exercícios um pouquinho mais puxados, tá? E